Marcos 4, versículo 35 ao 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Amém? Você vê que Jesus, ele passava o dia todo pregando as boas novas do Evangelho, pregando a palavra para uma grande multidão. E por falar em multidão, aí eu fico olhando e pensando num estádio de futebol, aonde quando tem uma partida que é de extrema rivalidade entre eles, o estádio fica hiperlotado, sem lugar para mais ninguém. É uma grande multidão que se encontra ali. Aí eu fico imaginando, imagina só se toda essa multidão que está nesse estádio se convertesse para Jesus, como eles iriam ver que estar com Jesus, ouvindo Jesus. Mas hoje, como nós conhecemos a palavra, a gente sente vontade de que toda aquela multidão estivessem ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a palavra. E Jesus sempre pregava para uma grande multidão. E nesse versículo que nós lemos aqui, Jesus já estava cansado, a noite já estava declinando e ele precisava descansar. E ele dá ordens aos discípulos para despedir a multidão e ir para um lugar bem tranquilo, para no outro dia recomeçar novamente a pregar para aquela multidão. Mas a multidão não deixava Jesus em paz. Queriam sempre estar perto de Jesus, porque Jesus, quando fala com a sua voz suave e meiga, todas as pessoas ficam atentas para falar, para ouvir o que Jesus tem para falar. Amém? Aleluia. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Olha só, diante dessa situação em que eles estavam no barco, Jesus bastante cansado, porque Jesus era ser humano quando ele estava aqui, era Deus em forma de homem, estava dormindo sobre a popa do barco. E de repente se levanta uma grande tempestade, e os discípulos temeram. A água já estava invadindo aquele barco e ficaram desesperados. E quando nós nos deparamos com uma tempestade que surge de repente na nossa vida, a gente sente medo, a gente ficamos preocupados, mas nós não devemos nos preocuparmos, porque Jesus, ele sempre está conosco no nosso barco.